Olá, sejam muito bem-vindos à sala de visita. Hoje a nossa conversa é mais que especial. Estamos aqui com a doutora Camila, endocrinologista do time do COPA, que é o Centro de Oncologia e Obesidade da Paraíba. Então, para falar sobre um tema que exige cuidado, atenção e principalmente acolhimento, ou seja, a jornada da cirurgia bariátrica. Afinal, esse processo vai muito além da balança. Ele envolve corpo, mente, emoções e um acompanhamento multiprofissional sério. Quero aqui agradecer a doutora Camila, pelo prazer de recebê-la aqui na sala de visita. Obrigada, Carla. O prazer é todo meu de estar aqui hoje. Então, o que é que a gente vai trazer agora para a discussão? A gente sabe, doutora Camila, que muita gente acha que a bariátrica é só emagrecer. É o processo de emagrecimento. Mas as pessoas precisam entender, tá, sobre o funcionamento do corpo, e os riscos de fazer uma cirurgia bariátrica sem um preparo adequado. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Sim, com certeza, né? A gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela é um método mais potente de perda de peso, né? Um método mais eficaz de perda de peso, mas a gente sabe que a obesidade é muito mais complexa, né? A obesidade ela é uma doença crônica e que a gente tem que tratar um paciente por completo. Então não adianta só o paciente ser submetido a uma cirurgia, né? Esse paciente ele precisa de todo um acompanhamento prévio, um acompanhamento multidisciplinar. Então, o acompanhamento com o psicólogo é importantíssimo, até para a gente ver se esse paciente ele preenche critérios para ir para a cirurgia, se esse paciente ele está apto do ponto de vista psicológico para ir para a cirurgia. O acompanhamento com o endocrinologista ele é muito importante também, até para a gente ver se esse paciente ele tem alguma comorbidade que precisa ser tratada antes da cirurgia. Isso. Se a gente pode liberar esse paciente para a cirurgia, então, se esse paciente ele tem alguma doença prévia que contraindique, né, esse procedimento cirúrgico, e o paciente ele precisa entender, a gente precisa ver a expectativa dele, né? Então, a cirurgia não cura a obesidade. Então, esse paciente ele precisa manter e entender que precisa ter uma mudança de hábitos, né? O mais importante aí é a mudança de hábitos, é o que vai sustentar essa perda de peso, a mudança alimentar. A gente precisa falar sobre deficiência nutricional, sobre um acompanhamento tanto pré-cirurgia quanto pós-cirurgia para manter esse peso perdido, né? Então, se não tiver uma mudança de hábitos, se não tiver todo um acompanhamento, esse paciente ele pode perder peso e depois reganhar. Isso. Então, é importante esse acompanhamento multidisciplinar durante o processo, no pré, né? E também no pós. Exatamente, Camila. Eu até trago algumas situações quando o paciente ele não se visualiza nesse processo de perda. Ele está de frente ao espelho e, na verdade, ele não se vê perdendo, tá? Modificando a sua imagem corporal. Essa falta da percepção da perda de peso é algo que precisa ser acompanhado de perto com o psicólogo. Por isso que a gente fala da importância desse acompanhamento psicológico, né? Esse paciente ele tem que ter esse acompanhamento gradual, até porque ele vai perdendo peso, ele vai entendendo, né, esse novo eu dele. Então, isso precisa ser muito acompanhado de perto. A gente, enquanto endocrinologista, a gente vê que esse paciente, muitas vezes, acaba não mantendo um acompanhamento tão de perto com o endocrinologista, que é algo que a gente reitera muito, essa importância. A importância de ver o paciente pós-cirurgia, 3 meses pós, 6 meses pós, acompanhar a evolução da perda de peso, estimular a mudança de hábitos e o principal também, avaliar a deficiência nutricional, ajustar a parte de suplementação vitamínica também, acompanhar, às vezes, complicações que esse paciente pode ter eventualmente, como a síndrome de dumping, que a gente precisa orientar esse paciente. Então, com relação a isso, assim, é super importante esse acompanhamento. A questão de percepção, eu acredito que ele vai se identificando, né, ao longo do tempo, mas que é tão importante esse acompanhamento com o psicólogo, né, para que o psicólogo ajude esse paciente a entender, né, e a evitar outros transtornos psicológicos mesmos que poderiam acontecer se não tivesse esse acompanhamento de perto com o psicólogo. Olha, gente, então fica aí essa mensagem, né? A importância desse trabalho, né, multiprofissional, essa integração de saberes, para que a gente possa realmente contribuir ao máximo com o projeto de vida, com essa ressignificação de quem procura essa assistência, esse cuidado.
E nós do Copa estamos para isso. Queria aqui agradecer, tá, a presença da doutora Camila, que é uma profissional que tem feito a diferença junto a essa clientela. Obrigada, Carla. Obrigada por essa entrevista, por essa discussão. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui hoje. Ok, pessoal. Então, ficamos por aqui e aguarde a próxima sala de visita.